Quando surge Família Palmeiras? Hoje a Leila Pereira deu uma entrevista coletiva. Veja alguns trechos da entrevista. Mas antes se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. A primeira pergunta foi sobre reforços. Leila, bom dia. Já foi falado até pelo próprio Abel Ferreira que o Palmeiras terá aqui à sua esquerda. Tudo bem? Já foi falado até pelo Abel Ferreira que o Palmeiras deve fazer poucas mudanças no elenco desse ano para o ano que vem. Mas ele falou em 2, 3 contratações, talvez, e é sobre isso que eu queria falar, porque desde antes da sua gestão existe um discurso muito claro aqui no Palmeiras de não fazer loucuras, de não contratar além da capacidade do clube. Mas nos últimos anos o Palmeiras ganhou vários campeonatos, premiações incríveis, recuperou receitas aí de volta de pandemia como público nos estádios. Então, diante de tudo isso, eu queria te perguntar, quando o Palmeiras for contratar, o Palmeiras vai ter um fôlego para investimentos maior do que teve nas últimas temporadas, ou o perfil de investimento deve continuar mais ou menos parecido ao das temporadas passadas? Obrigado. Olha, o perfil de investimento vai continuar o mesmo. O que vai mudar é a quantidade, exatamente como o Abel já explicou para vocês. São poucas contratações que faremos para a próxima temporada, não é? O Palmeiras ele tem um planejamento, aliás, é por isso que nós temos tanto sucesso, que nós seguimos, né? O Abel tem um plano e o Palmeiras tem um planejamento. Então, nós estamos cumprindo exatamente o que foi, não é, planejado para esse ano e para o ano que vem. Serão contratações pontuais. Com relação a valores, a gente negocia caso a caso, entende? É óbvio que vamos continuar com os pés no chão, sem fazer loucuras, mas sempre em busca do melhor nome, das melhores condições para o Palmeiras. Isso é muito importante deixar claro para o nosso torcedor, para não criar expectativas, que no início da minha gestão foi uma loucura, não é? Vocês participaram disso, vocês viram o que ocorreu, o torcedor muito afoito, muito com uma ansiedade enorme. Então eu não quero criar expectativas para o nosso torcedor. Esse ano foi um ano brilhante para o Palmeiras. Nós ganhamos vários títulos, entende? Então, o que nós vamos continuar é com a base desse nosso elenco e aparecendo alguma oportunidade que a nossa comissão técnica acha interessante, vamos trazer para reforçar ainda mais o Palmeiras. Renovação de Dudu e propostas para o Endrick. Do lado dele, sobre 2 jogadores especificamente, que a gente fica com uma grande interrogação. Um deles é o Dudu, e ele tem dito que... O que é que falta, Dudu? Falta a presidente. Gostaria de saber como é que está a questão do Dudu. Então não falta mais. Então nos conte. Então vou contar. Deixa eu responder primeiro, depois a gente conversa sobre outro atleta. Com relação ao Dudu, o Dudu ele é um ídolo, tá? O Palmeiras tem todo o interesse que ele fique e eu tenho um carinho especial pelo Dudu, porque a trajetória do Dudu começou aqui no Palmeiras exatamente quando veio o patrocinador, não é? Quando a Crefisa chega o Dudu também. Então, nós temos muitos momentos maravilhosos, não é? Juntos aqui no Palmeiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que é interesse, sim, do Palmeiras que o Dudu permaneça conosco. É interesse do atleta também que ele ficar conosco. Então, se o Palmeiras tem interesse e o Dudu também, entende, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Falta a minha assinatura. Aliás, eu até propus que eu assino primeiro, não tem problema absolutamente nenhum, mas como aqui tem uma sequência de assinaturas, a presidente assina por último, não é? Mas verbalmente está tudo acertado, gente. Eu não vou dizer que está assinado, porque eu não assinei ainda, não veio para eu assinar. Mas verbalmente está tudo certo, está tudo certo, tenho todo interesse. Eu quero que o Dudu fique o maior tempo possível aqui conosco no Palmeiras, sabe? Mas tudo dentro, com os pés, mais uma vez, com os pés no chão, entende? Eu sempre penso no que é melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras e vou continuar pensando assim sempre, entende? Eu entendo que o nosso clube ele disponibiliza uma estrutura fantástica
para todos os nossos atletas. E uma coisa muito importante também, todo esse sucesso que o Palmeiras vem tendo este ano é em virtude do grupo. Nós temos um grupo muito forte. O Abel fala muito bem, não é? É a equipe, sabe? Então, hoje, nós não podemos nos pautar em 1, 2 jogadores. Todos são extremamente importantes. Então, esse é o meu grande trabalho. Continuar dando todo o apoio, todas as condições para que esse grupo continue unido com o mesmo objetivo, que é conquistar títulos. Desculpe me alongar aqui na sequência da pergunta, com relação ao Endrick. A gente sabe de algumas, pelo menos tem ventilado algumas propostas, uma do Paris Saint-Germain de 45 milhões de euros, e a multa rescisória dele é de 60 milhões. Sim. Se chegar a esse valor de 60 milhões, não tem o que fazer. O Palmeiras pensa em uma nova renovação, já que aconteceu há pouco tempo, para tentar, pelo menos, garantir a permanência dele mais um tempo, presidente? Especulações, eu ouvi várias, tá? Sondagens também tivemos, mas uma proposta formal nós não tivemos ainda. Tá? Então, são sondagens, não tem nada concreto com relação ao Endrick. Se vier alguma coisa concreta, sentarei, conversarei com a família do atleta, conversarei com os interessados, entende? E vamos ver o que é melhor para o Palmeiras e para o atleta. O que me dá tranquilidade é que o Endrick ele precisa ficar conosco até os 18 anos, não é? Eu teria, sim, todo o interesse que ele ficasse mais, né, tempo conosco, mas não depende só do Palmeiras. Depende do interesse também do atleta. Então, quando houver uma proposta concreta que eu ache interessante ouvi-la, sentar para conversar, é isso que nós faremos. Mas até o presente momento não houve nenhuma proposta concreta. Renovação Marcos Rocha e Luan. Olá, Leila, tudo bem? Eu gostaria de saber, você falou, na verdade, você já falou que todo o elenco é importante, todos os jogadores são importantes para que o Palmeiras, né, tenha conquistado tantos títulos recentemente. Eu gostaria de saber da situação de dois. Tanto o Marcos Rocha quanto o Luan, né, que o vínculo deles acabam ao final de 2023. Eu gostaria de saber se o clube já iniciou alguma conversa com eles. Obrigado. Para renovar o vínculo. Sim. Alguns atletas já foram renovados, tá? E outros atletas, nós só estávamos aguardando o término do campeonato para voltarmos a conversar sobre a renovação. Inclusive dos dois. Casos sócio Avanti e reconhecimento facial. Presidente, bom dia. Eu tenho feito algumas matérias, presidente, sobre o sócio Avante, inclusive entrevistando alguns torcedores que têm os planos mais caros, aqueles mais assíduos, e uma reclamação constante tem sido em relação à venda de ingressos em jogos importantes, eles não conseguindo adquirir ingressos em jogos importantes que o Palmeiras teve, e foram muitos na temporada, mas principalmente reservando-se ao segundo semestre. Eu conversei com o presidente da TUP, Marcelo Lima, que afirmou que o vice-presidente Paulo Buozzi autoriza links para convidados, para agências de turismo, para torcedores, autoridades, e esses links fazem com que essas pessoas que recebem esses links passem à frente do torcedor comum, que, por exemplo, entra na fila às 10 da manhã e vê que tem 10 mil na frente, 5 mil. Então, primeiro, eu gostaria de saber se a senhora sabe disso, se isso é verdade, e sobre a investigação da Polícia Civil sobre aqueles ingressos que foram encontrados com cambistas, além daquele ingresso da cadeira cativa do ex-presidente Mustafa Contursi, existia também ingressos de diretores, conselheiros ligados à sua gestão, se procede essa informação, como saiu na Folha de São Paulo, inclusive de uma lista que consta com nomes de pessoas ligadas ao clube que também tinham ingressos nas mãos de cambista. A pergunta foi tão grande, vou começar do final para o começo. Com relação a ingressos que foram encontrados em mãos de cambistas, de diretores, isso não é verdade. O único ingresso que foi encontrado em mãos de cambista
foi um ingresso de cadeira cativa do ex-presidente Mustafa Contursi. O único, por favor, tá? Porque eu vi por aí essa fake news. Em hipótese nenhuma foi, até agora, eu não tive essa informação, então não é verdade. Alguns diretores, conselheiros, inclusive a presidente vai depor também, eu, tá? Como colaboradora na investigação. Tá? Então, os diretores, alguns conselheiros estão depondo como colaboradores. Tá? O único ingresso que foi encontrado em mãos de cambista foi do ex-presidente Mustafa Contursi. Tá? O restante é mentira. Mentira. Tá? Foi instaurado o inquérito policial a pedido do Palmeiras, tá? Em virtude de reclamações de torcedores que não conseguiam adquirir ingressos. Eu acredito, gente, que eu vá solucionar esse problema com a implementação do reconhecimento facial, que eu já assinei o contrato. Tá? A partir de janeiro, final de janeiro, já vai estar disponível no Allianz Parque o reconhecimento facial para todo torcedor que for ao jogo. Tá? Tem a data, final de janeiro. Tá? Eu acho que, dessa forma, nós vamos conseguir coibir esse tipo de conduta. Que, gente, isso eu já denunciei, já tem tempo, já tem uns 2, 3 anos, entende? Não é? Vendiam os ingressos do patrocinador, os meus ingressos, entende? Isso já foi feito, mas não aconteceu absolutamente nada. Esse é o problema, entende? Enquanto não houver punição, vai continuar o crime. Entende? Eu já denunciei, eu faço a minha parte. Eu colaboro. Os nossos conselheiros e diretores vão, a polícia, colaborar também. Porque é interesse deles que isso seja resolvido. Mas eu acho que a solução vai vir com reconhecimento facial. Eu acredito nisso. Tá? E com relação a esses últimos jogos, houve bastante reclamação de sócio-torcedor que não conseguiu adquirir. Mas nesses últimos jogos houve um problema de um palco montado numa parte do Allianz Parque. Só por causa desse palco nós perdemos praticamente 10 mil ingressos, entende? Então, é inviável, não é? Então, o torcedor, eu peço, por favor, paciência e também a consciência de que, se o Palmeiras hoje é forte, entende? É porque nós temos receitas vindas de vários locais. Uma das receitas mais importantes que o Palmeiras tem hoje é do programa Sócio Avante. O programa Sócio Avante, a receita, é direcionada 100% para o futebol. Então, mesmo aquele que não consiga o ingresso, ele pode ter certeza absoluta que ele está colaborando para esse momento fantástico que o Palmeiras está passando. Então, essa é a consciência que o torcedor, o sócio-avante, tem que ter. Que ele está colaborando na contratação de jogador, na manutenção dos atletas, na manutenção aqui da academia de futebol. Tá? Então, isso é muito importante, porque nós temos nós temos milhares de sócios-torcedores, entende? E a limitação de assentos no Allianz não comporta todos esses sócios-torcedores. Então, mas a importância deles é fundamental, tá? Para que o Palmeiras continue vitorioso, para que o Palmeiras continue forte. Então, eu imploro para os torcedores avante para continuar apoiando esse projeto tão importante, que é o projeto sócio-torcedor. E com relação ao início da sua pergunta, eu gostaria que você me passasse qual é a fonte, entendeu? Dessa pergunta que essa pessoa fez, entende? Porque é uma irresponsabilidade, entendeu? Inclusive até do jornalista, tá? Eu vou te falar, porque eu acho que eu sou jornalista também. Na hora de fazer uma pergunta, de fazer uma afirmação, você tem que buscar qual é a fonte. Essa fonte tem credibilidade? Ela poderia... De onde ela tirou essas informações? Então, eu vou te falar uma coisa. Nem merece resposta. É totalmente inverídico, mentiroso, entende? Tiraram do imaginário até para criar polêmica. E eu não vou entrar em polêmica com esse tipo de gente, tá bom?
Então, então, olha, eu não sei, você é verdadeiro esse link? Como é que você sabe? Não, você viu, você pode ser que seja falso, não sei. Sabe? Então, eu vou te falar uma coisa. Então, você pergunte isso para o meu vice-presidente, tá? Porque eu desconheço, entende? E eu não vou entrar em polêmica com o torcedor, tá bom? Bom, essa foi a entrevista coletiva de hoje da Leila Pereira. Deixe sua opinião sobre o que ela falou. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. E avante e palestra!